Nessa, nessa manhã de sábado, eu queria discutir com vocês um assunto que é bastante importante e relevante, especialmente nessa dispensação que estamos vivendo. É um dos testes dessa dispensação. Não sei se vocês, quantos de vocês são cientes de que em cada dispensação existem dois testes. Vocês vão ver aqui no quadro, eu não sei se dá para chegar a ver, Cris, no quadro, no vídeo. Bem, vocês vão ver aqui no quadro que tem algumas linhas. Eu vou mencionar só a primeira linha agora. Ok, eu vou tentar falar mais alto então, mas o volume do microfone, tipo, não tem como editar. Nessa linha aqui de cima é a linha dos sacerdotes. Sacerdotes é o grupo a qual nós pertencemos, quem recebeu a mensagem do 89 até 2021. E em cada uma dessas dispensações, ou cada uma dessas etapas, houveram duas provas que nós tivemos que passar. Bom, muitos de nós, a maioria de nós não estava nessas primeiras dispensações, mas mesmo assim a gente teve que passar por esse teste quando a gente chegou no movimento. Por exemplo, alguém poderia me dizer quais foram os dois testes nessa primeira dispensação, de 1979 até 2001? Vocês podem me falar, se sabem um só, podem me falar qual é. Oi? Sem medo, errar, sem vergonha. Aceitação da revista O Tempo do Fim? Bem, a gente tem a revista Tempo do Fim, que por aqui pela 96 é publicada. O que contém a revista Tempo do Fim, que é um teste? O que se torna um teste? Metodologia de linha sobre linha. Ok, temos linha sobre linha, que é uma metodologia, certo? Mais uma coisa eu gostaria de saber. Mudança de liderança do Adventismo para o ancião Jeff Pittinger. Ok, aqui o Cristiano está falando marcação de tempo. Posso me para achar um... Aqui, se eu ganho de melhor. Ok. Então, temos... Sobre o que faz especificamente a revista Tempo do Fim? Daniel 11, 40, 45. Tem 11, 40, 45, exatamente. Então, nessa dispensação, a gente tinha dois testes. Um era a luz para aquela dispensação, que era tanto linha sobre linha, quanto Daniel 11, okay? 40, 45. Por causa do Daniel 11, para resumir. A irmã Gisele mencionou outro teste aí, que esse é o segundo teste para essa dispensação. O teste dessa dispensação tinha a ver com a mudança de liderança, mudança da Igreja Adventista para o ancião Jeff. Você precisava entender que se a gente se encontra já numa linha de reforma, se a 1140 acabou de se cumprir, isso significa que Deus vai levantar um reformador que vai ser agora quem vai levar o povo pela seguinte etapa pela qual ele deve andar. E que a igreja adventista não está sendo utilizada para isso, senão é um mensageiro específico. Então, isso também é outro teste. Então, vou colocar aqui organização.
Porque isso que implica esse teste. Implica que você entende que Deus está organizando um movimento. Na realidade, isso acontece em cada uma das próximas dispensações. O teste que temos em cada uma das próximas dispensações é a luz para essa dispensação vai ser o que seja a luz para essa dispensação e também vai ser organização. Qual é a luz entre 2001 e 2014? 25-20. Perdão? 25-20. Isso. A gente recebeu 2020 e com isso a mensagem de tempo, certo? O irmão aqui, Cristiano, que está aqui comigo, ele falou também mensagem de tempo nessa dispensação. Isso não é completamente errado, não é errado, porque na verdade a gente sabe que tem, quando a gente considera um pouco mais profundo, a gente sabe que tem dois marcos, dois eventos no meio de cada dispensação, e sempre a formalização da mensagem, o que a gente chama de exeter, contém algum elemento de tempo. Mas esse não era o teste claro para essa dispensação. O teste claro era mais nessa linha da linha 11. Já em nossa dispensação, o tempo se torna o teste específico que chega para cada indivíduo do movimento. Mas também temos um teste de organização. Temos uma separação no movimento naquela época, que é um ministério chamado Path of the Just, as veredas do justo, se separa do movimento, e houve outras separações de milhares de pessoas que saíram naquela época, por uma questão doutrinal e por uma questão também de não aceitar a liderança do movimento naquela época, que ainda era o ancião chefe. Então, também temos um teste de organização. Nessa dispensação. O mesmo acontece em cada uma das próximas dispensações. Ou se que falamos? Sim. 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 Nesse período, 2001 a 2014, também temos um teste de organização. E a gente vê isso numa sacudidura, que houve uma separação do movimento, que foi um ministério que chamava Path of the Just, Veredas do Justo, que se separou do movimento, não aceitar a liderança do seu chefe, e também por umas questões doutrinárias. Então, qualquer um que estivesse no movimento naquela época se via no teste de sair com patas fechadas ou ficar acreditando na liderança do seu chefe. Então, isso no teste para aquele que estava vivendo naquela época. E o teste era sobre organização, sobre entender quem era o líder do movimento, apontado por Deus. Ok? Todo mundo entendeu esse ponto? Se você tiver alguma pergunta, por favor, me parem, assim como fez a irmã Rossi aqui, para eu repetir ou para eu esclarecer. 2014 e 2019 também temos uma nova luz. Qual seria essa nova luz? Rei do Sul e Rei do Norte? Ok? Temos Rei do Sul, Rei do Norte. Eu concordo, está incluso. Alguém gostaria de falar outra coisa? Ou Igualdade. Liderança? 41? Igualdade? Troca de liderança. Igualdade e liderança. Precisa mais alguma coisa? Tem Metodologia por parábolas. Está escrevendo aqui no chat. Metodologia de parábolas, ok. Não, nada. Duas fontes de informação, exatamente. Aqui a irmã Rose disse. Então, está incluso metodologia de parábolas, está... Sim, milhares de pessoas, literalmente, Pedro Benítez. Você se lembra que o Aaron, quando esteve aqui, disse para a gente que mais de 3.000 pessoas saíram no movimento em 2014. O Aaron Sen esteve aqui, falou para o Pedro, para mim, só que ele esqueceu,
que é a Lara, ok, que umas 3.000 pessoas aproximadamente saíram do movimento. Bem, ok. Isso foi em 2014, queria dizer. Estamos aqui sobre a luz, 2014 2019, e não está bem errado tudo o que vocês falaram, mas isso se resume, e no texto mais importante que gerou a divisão, conflito por América, certo? Foi as duas fontes de informação, foi o ponto que eles nunca aceitaram. E a luz que eles não aceitaram, que são duas fontes de informação. As duas fontes de informação veio pelo estudo do Rio do Sul, sim, do Pigo, etc. Veio para o Campo da Meia-Noite e nos guiou até a mensagem de igualdade. E isso foi o último a última gota que transbordou o vaso, sim, o copo, ligado? E isso gerou a divisão também na organização. O Espírito por América saiu, certo? Então temos também de novo um teste de organização. Nessa vez, Espírito por América. Então temos a Igreja Adventista, Path of the Just, o Vereda do Justo, Espírito por América sai. Em nossa dispensação, a gente ainda não recebeu a formalização da mensagem, certo? A gente está ainda nos encaminhando até a formalização da mensagem. Mas a gente sabe algumas coisas. A Alex disse que ela conheceu em 2014, a mensagem. E aceitou em 2019. Bem, disse que ela conheceu a mensagem em 2014, mas aceitou em 2019. Bem, aí a gente não sabe, não pode colocar um nome exato de qual é a luz, mas a gente sabe sim que está relacionado com o quê? Com igualdade, certo? A gente sabe que a luz da dispensação está relacionada com igualdade e a anciã 10 ontem falou uma coisa que de certa forma é novo ou nos leva um pouquinho mais a ser um pouco mais precisos, que essa igualdade tem a ver com igualdade de gênero, ok? Então, a gente sabe que tem a ver com igualdade de gênero o teste dessa dispensação, a luz. Mas também, além de, como em cada dispensação, além de ter um teste de luz, a gente tem um teste de organização. E já tenho ouvido a anciã dizer que provavelmente esse teste de luz, essa dispensação, não vai tirar muita gente. O que mais vai tirar pessoas do movimento é o teste da organização. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que não acreditam em igualdade, não todas, mas a maior parte das pessoas que se negam a essa mensagem já saíram na dispensação passada. Sim? Ainda estamos tentando tirar o espírito, mesmo que a forma tinha saído, da igualdade. Mas isso que faz que o teste talvez maior seja o teste da organização em nossa dispensação. Bem. Você vai falar muito, por favor, liga o microfone, porque não consigo repetir aqui. Se é curto... Tá. Senão, você pode vir até aqui. Aí, mas você vai falar. Eu acredito que, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que a não aceitação com relação à organização aí é porque começa a haver liderança feminina. E com a liderança feminina, os comandos serão femininos. Então, se não for aceito, então está acontecendo aí uma rejeição à própria mensagem. Obrigado. Verdade, isso é bem interessante. Umas coisas que tem mais mencionado o Ancia Tess e o Sr. Parminde, né?
que tem gerado divisões, tanto do lado do liberalismo quanto do lado do conservadorismo. Existem problemas com a questão da liderança de mulheres. Verdade, não tinha pensado nesse ponto, muito obrigado. Sim, então, especificamente, qual é o problema de organização? Mati, Sim? qual é o problema do liberalismo em termos de liderança feminina? Sim. Quando a gente fala sobre... Bem, só para deixar certeza que todo mundo está na mesma página quando a gente fala aqui sobre liberalismo, o que acontece hoje é que nosso movimento está dividido, ok? Ele está fragmentado. Mesmo que não fisicamente ou real, ou mesmo que não oficialmente, talvez, ou tão claramente, ele está dividido em algumas correntes. Algumas correntes já foram bem identificadas e já se afastaram, né? A gente estava tendo um estudo da falsa liberdade aqui, e a gente viu que teve um movimento de pessoas nos Estados Unidos, especificamente no Arkansas, e em alguns países da África, que advogavam por uma falsa liberdade e por isso se levantaram contra a organização. Mesmo essas pessoas que se levantaram contra a organização por uma falsa liberdade, eles se levantaram contra uma liderança feminina. Por exemplo, nos Estados Unidos foi apontada uma anciã mulher negra que se chama Chiqueta, tá? Uma coisa assim, se não consigo pronunciar bem, desculpe. A anciã Chiqueta, ela foi a líder apontada para seu país, e mesmo essas pessoas que estavam advogando por uma liberdade, entre aspas, rejeitaram essa liderança da anciã Chiqueta. Não admitiram. Então, eles também, por mais que professem uma suposta liberdade, eles, nessa forma, se manifestou no Arkansas, por exemplo, não aceitar a liderança da anciã Chiqueta. Já na África, se manifestou de forma mais clara, talvez, que é com a aceitação do... Esqueci a palavra agora. De pagar pelo casamento. Da dote. Então, as pessoas que estão em falsa liberdade na África, eles dizem que não tem problema com a dote e também tem problemas com a liderança feminina que foi instaurada lá. Então, tanto do lado do liberalismo quanto do lado do conservadorismo tem problemas com a organização e tem problemas com a organização com a liderança feminina. Sim? Então, existem esses dois problemas no movimento. E existem distintos problemas com respeito à organização que se manifestam. Além desses, que são os principais, eu diria, existem outros problemas também com respeito à organização. E eu queria que a gente fale especificamente sobre organização nesse tempo que nós estamos, que no modo de agricultura se encaixa como o tempo da colheita. Okay? Então, eu quero que a gente foque aqui na organização, no tempo da colheita, isso é uma coisa. E para isso a gente vai trazer outras linhas, outras testemunhas de forma simples, e meditar o que acontecia naquela época, né, dessas linhas. Okay? Paralelos. A gente tem o alfa do Israel moderno. Essa linha seria a linha geral do tempo de Miller, Snow, William White, que começa em 1698 e vai até 1863. O tempo da colheita é entre 1861 e 1863. A gente entende por outros estudos que essa é a colheita no tempo de Ellen White, perdão, no tempo do Israel, do Alfa de Israel moderno.
que coincide com a Guerra Civil, certo? Com o começo da Guerra Civil, que a gente, se der tempo, vai conversar um pouco sobre isso. Ok. Bem, então, em 1861, começou a haver um problema específico com relação à organização. E vamos ler uma citação de Ellen White onde ela fala sobre isso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder ler um texto. Só um segundinho. Cadê? Aqui, share screen. Bem. Tá conseguindo chegar a minha tela, Cris? Tá bom? Tá. Vai. Isso aqui. Isso aqui. Bem. Ok, olha. Ok, Ellen White fala aqui. Foi-me mostrado que alguns temiam que se tornariam Babilônia se organizassem. Antes de começar, vou mostrar aqui a data do texto, que é... Não é aqui? 27 de agosto de 1861. Okay? Isso da Arabian Herald. Não está em português, está em inglês e foi traduzido com um tradutor online. Foi-me mostrado que alguns temiam que se tornariam Babilônia se se organizassem, mas as igrejas no centro de Nova York têm sido a Babilônia perfeita, a confusão. Bem, e agora, a menos que as igrejas estejam tão organizadas que possam exercer e fazer cumprir a ordem, elas não têm nada pelo que esperar no futuro. Serão dispersas em fragmentos. Os antigos ensinamentos alimentaram os elementos de desunião. O espírito de observar e acusar, em vez de edificar, tem sido fomentado. Se os ministros de Deus tomassem sua posição unidos e a mantivessem com decisão, haveria uma influência unificadora entre o rebanho de Deus. As barras de separação seriam quebradas em fragmentos. Os corações floriam juntos e se uniriam como duas gotas de água. Então haveria poder e força nas fileiras guardadoras do sábado que ultrapassariam qualquer coisa que ainda tínhamos testemunhado. Os corações dos servos de Deus ficam tristes ao viajarem de igreja em igreja, a influência oposta de outros irmãos ministradores. Há indivíduos que estão prontos para se opor a cada passo de avanço que o povo de Deus tem dado. Aqueles que se atreveram a se aventurar estão entristecidos e angustiados com a falta de ação unida por parte de seus colegas de trabalho. Vivemos em tempos solenes. Satanás e os anjos do mal estão trabalhando com grande poder, com o mundo do seu lado para ajudá-los. E os coladores profetas do sábado, que afirmam acreditar na verdade importante e solene, estão unindo forças com influência combinada aos poderes das trevas para perturbar e derrubar o que Deus quer construir. Sua influência é registrada como a daqueles que retardam o trabalho de avanço e reforma entre o povo de Deus. Ok, tem muita informação nesse texto, muita coisa importante que Ellen White diz. E eu quero destacar algumas coisas. Vamos lembrar que isso está acontecendo em 1861. Por isso, isso se aplica diretamente para o nosso tempo, o tempo da colheita, o tempo que a gente está vivendo, de 2019 a 2021. Tem um problema de que as pessoas, mesmo os adventistas, vou falar assim, guardas do sábado, eles acreditam que se eles se organizassem, eles se tornariam Babilônia. Tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês acompanharem. Então, eles acham que organização é se tornar
Babilônia. Isso e ele disse, mas as igrejas no centro de Nova York já são Babilônia, mesmo que não estão organizadas. Elas são Babilônia porque são uma confusão. Como nós sabemos, Babilônia significa confusão. Mira, olha o que ela fala. Os antigos ensinamentos alimentaram os elementos de desunião. Eu gosto dessa frase. O que acontecia? Os adventistas saíram das igrejas protestantes, certo? Quando eles receberam a mensagem do primeiro e segundo anjo, eles saíram das igrejas protestantes, também do terceiro. E o que aconteceu com eles é que eles associaram tudo que parecia com as igrejas protestantes a Babilônia. Entre essas coisas, associaram a organização como sendo um sistema babilônico, ok? Isso é muito forte ainda dentro do adventismo conservador. Quem vem, assim como eu, do adventismo conservador, antes do movimento acompanhou ministérios independentes, conservadores no adventismo, sabem que essa ideia de que a organização é Babilônia ainda é muito forte dentro do adventismo conservador. E ele está dizendo, organização não é Babilônia. Babilônia é confusão. Sim? É onde não tem organização. Então, muitos de nós, um momentinho eu tenho uma frase, muitos de nós que estamos vindo da organização, do adventismo conservador e desse tipo de ministérios, acompanhar esse tipo de ministérios, tivemos ou temos, pode ser que alguns tenham ainda, dificuldades de entender o que é organização ou a importância de ter uma organização. Mas isso não é nada novo, isso estava refletido já no que aconteceu no tempo dos mileritas, na colheita deles, a oposição que houve para a organização. Você? Uhum. Uhum. Você está dizendo que aqui ela fala que a organização é fundamental para ter um futuro. Exatamente. Isso é o que fala aqui. Ela diz, a menos que igrejas possam continuar a impor a ordem, a palavra mais certa seria SC, impor a ordem, elas não têm nada pelo que esperar no futuro. Exatamente. E olha aqui, muitas vezes se associa a questão da organização com uma ditadura, né? Isso é ditatorial, que você está fazendo, é autoritária. Mas ele usa aqui a palavra impor a ordem. E isso era necessário porque quando há confusão, quando há desordem, a organização tem que impor a ordem. Isso é o papel da organização. É a única forma de você ter uma organização funcional. Muitas vezes coisas tem que impor. No reino dos céus, a ordem. Muito bem. Depois fala aqui sobre o papel dos ministros. Sim? Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, se vocês têm acompanhado as últimas campanhas, vocês sabem que a Ancia Tess e o seu Parminde têm falado repetidas vezes sobre a luta que estão tendo, tanto com irmãos e irmãs no movimento, quanto com ministros na hora de organizar o movimento. Organizar um movimento não é somente apontar líderes, tem um problema com... sim, tem um problema com as mulheres que são apontadas como líderes, mas
vai também além disso. Organização tem a ver também com mudanças de costumes, mudanças estruturais, tem a ver com limites, tem a ver com algumas restrições que se fazem de compartilhar falsa informação, por exemplo, como tem sido feito em nossos grupos ultimamente. Tem a ver com, enfim, promover a igualdade em todos nos ramos do ministério. Uma coisa que fala outra coisa. A organização, ela impõe uma adequação desses membros àquilo que a organização traz para a gente. Né? Obrigado. Bem, bem, e parece que, assim, para as pessoas que estão mais por dentro do quais são os problemas que estão acontecendo, que muitas vezes a gente não está por dentro, mas a gente consegue saber pelas palestras, né, da Tia Tess, da Tia Parminde, que muitas dessas palavras que a linguagem fala se aplicam literalmente até para nosso tempo, ou muito perto de ser literal. Por exemplo, aqui fala sobre corações dos servos de Deus ficarem tristes ao encontrar oposição dos outros ministradores. E ela vai fazer um pouco mais de ênfase no próximo parágrafo a respeito desse problema. Olha aqui o que ela fala no próximo parágrafo. Diz assim: a agitação da questão na organização revelou uma grande falta de coragem moral por parte dos ministros que proclamam a verdade atual. Aí está falando mais uma vez do problema mesmo que os ministros têm com a organização. Alguns que estavam convencidos de que a organização estava certa não se levantaram corajosamente para defendê-la. Eles deixaram entender para alguns que eram a favor disso. Era tudo o que Deus exigia deles? Não. Ele estava descontente com o silêncio covarde e a inação deles. Eles temiam censuras e oposição. Eles observaram os irmãos em geral para ver como seu pulso estava batendo antes de defenderem firmemente o que acreditavam ser certo. O povo esperou pela voz do seu ministro favorito na verdade, e não ouvindo nenhuma resposta em seu favor, decidiu que o assunto da organização estava errado. Assim, a influência de alguns dos ministros era contra esse assunto, enquanto professavam ser a favor dele. Então, qual era a situação naquela época? Existiam ministros que não estavam a favor da organização, existiam ministros que estavam a favor da organização, mas mesmo dentre aqueles que estavam a favor, muitos não se pronunciavam publicamente a favor. Falava talvez com o irmão aqui, com o irmão lá, mas não se pronunciava publicamente. E o que existia naquela época era uma luta, era de fato, como dizer, era um assunto, era um Uma problema. resistência. Perdão? Eu falei uma resistência. Sim, estava havendo mais resistência com a questão da organização. Então, a gente está falando da importante que era daqueles ministros se manifestarem a favor. E quero que a gente lembre, quando a gente está vendo sobre o que acontece hoje, isso não se manifesta só nem tanto nem tanto em se apontar líderes no sentido de obreiros bíblicos, etc. Existem líderes em distintos tipos de distintos níveis de organização. Existe a escola, existe o evangelismo, existe publicações, traduções, todas as pessoas que estão trabalhando nessas áreas estão ocupando alguma posição no ministério, estão fazendo sua parte. E
cada vez mais temos mulheres participando nesses níveis, a nível mundial, estou me referindo, mas isso não significa que não esteja havendo resistência ou que esteja sendo fácil para que de forma fácil os ministérios estão fazendo isso, ok? As mudanças estão sendo muito devagar e isso é por causa da resistência que existe dentro dos próprios ministérios, não somente os irmãos e irmãs, senão dentro dos próprios ministérios. E esse é o assunto que a gente está abordando nessa segunda parte. E essa resistência pode se manifestar por resistência aberta, ou você também pode participar dessa resistência com inação, como aqui diz Ellen White, e silêncio. Sendo passivo, também é ser prejudicial para a organização. Por que esses ministros estão demorando a fazer essas mudanças? Ellen White diz, eles tinham medo de perder sua influência. Alguém deve se arriscar, né, mudar. E assumir a responsabilidade. E arriscar a sua influência. Como ele se acostumou a censurar e culpar, a ser censurado e ser culpado, então ele consegue arcar com a responsabilidade. Seus companheiros de trabalho, que deveriam estar ao seu lado e suportar sua parte do fardo, estão atentos para ver como ele consegue travar a batalha sozinho. Você vê líderes que estão fazendo sua parte corretamente. Mas Deus nota sua aflição, sua angústia, suas lágrimas, seu desânimo e seu desespero. Enquanto sua mente está sujeita a uma carga quase insuportável, e quando ele está prestes a afundar, Deus se levanta e o aponta para descansar. Para descansar. Cadê? Me perdi. Ok. A recompensa... isso aqui tá errado. E novamente, coloca seu ombro sobre a pesada carga. Okay. Eu vi que todos serão recompensados de acordo com suas obras. Aqueles que se esquivam da responsabilidade acabarão por se deparar com perdas. O momento para os ministros se unirem é quando a batalha se torna difícil. De fato, a gente vive num momento em que muitos dos nossos ministros, a nível do Brasil, assim como a nível mundial, se encontram nesse estado, muitas vezes de aflição, de angústia, lágrimas, desânimo, desespero. Sim? E isso também isso fala, muitas vezes, os ministros se encontram nessa posição por negligência dos próprios parceiros ministros para compartilhar a carga que deveria ser dos dois, então seria menos pesada, dos três, dos quatro, do que seja. Tanto quanto aqueles porque estão tendo que lutar com aqueles que estão resistindo às mudanças que eles têm que fazer. Mas aqui a White manda também um encorajamento para esses ministros, que Deus os levanta, Deus os coloca para descansar, não? Deus os dá um refrigério para que eles consigam nessa luta. E que cada um vai ser recompensado conforme as suas obras. Bem. Falando sobre esse mesmo tempo, Ellen White falou em 1905, o sentimento contra a organização foi muito forte entre nosso povo. Se opunham à organização e muitos adventistas do sétimo dia temiam que a organização da igreja levasse à condenação. Mas Ellen White diz, deve haver ordem e disciplina rigorosa na igreja e que a organização era essencial. O sistema e a ordem se manifestam em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deve ser a lei entre o povo de Deus na terra. Ok. Então, o que a gente encontra? Nesse tempo da colheita, 61, 63, também tem um texto sobre organização
que está acontecendo. Tem uma forte resistência de ministros, irmãos e irmãs naquela época, e isso reflete muito o que está acontecendo em nossa dispensação, na colheita em nosso tempo. Agora que a gente veja a linha que a gente pode chamar dos mileritas, que seria a igreja no tempo do Alfa do Israel moderno. Vamos colocar aqui mileritas. Vocês sabem que na aliança, no Alfa de Israel moderno, não temos 3 grupos, não temos sacerdotes, levitas e netineus. Temos só 2 grupos. A igreja, que foram os mileritas, e o mundo, que foi depois de 1850 até 61. Então, esses mileritas são os que mais se encaixam com a nossa posição no povo de Deus. Então, vou colocar aqui essa citação em Primeiros Escritos. Eu não tenho muito mais tempo, não. Acho que eu vou tentar resumir e fazer o ponto que quero fazer. Em Primeiros Escritos, existe um capítulo que se chama A Ordem Evangélica. Esse capítulo fala também sobre os problemas de organização que estavam acontecendo em 1844. Estão conseguindo chegar ao quadro ao mesmo tempo? Não. Tá. Eu quero mostrar o quadro, uma coisa primeiro. Na linha dos mileritas, termina em 1850. Coloquei aqui em paralelo com 63, porque seria a segunda vinda para eles. Mas eu poderia encolher essa linha até aqui e os 5 marcos se encaixam aqui. Enfim, o ponto que eu quero fazer é que a colheita para os mileritas é de 22 de outubro de 1844 até 1850. Essa colheita dos mileritas. E o que acontece aqui em 1844, que também tem outro problema de organização. E esse problema é com respeito à ordem evangélica, que basicamente algumas pessoas, como não existia organização adventista ainda, algumas pessoas estavam se mandando sozinhas a apresentar, a ser como líderes, como ministros, missionários. E isso está causando muita confusão, porque as pessoas não estavam preparadas e estavam ensinando e tendo atitudes que ficavam prejudicando a igreja ou a fé adventista. E olha o que fala Ellen White. O Senhor tem me mostrado que a ordem evangélica tem sido demasiado receada e negligenciada. A formalidade deve ser banida, mas por fazê-lo não deve ser a ordem negligenciada. A ordem no céu. Havia ordem na igreja quando Cristo esteve na terra, e depois que ele partiu, a ordem foi estritamente observada entre seus apóstolos. E agora, nesses últimos dias, quando Deus está levando os seus filhos na unidade da fé, há mais real necessidade de ordem que jamais antes. Pois ao passo que Deus une seus filhos, Satanás e seus anjos maus estão muito ocupados procurando evitar essa união e buscando destruí-la. E aqui fala o problema. Assim é que homens são afoitamente, não sei o que significa isso, enviados ao campo com falta apressadamente. Obrigado. Enviados ao campo com falta de sabedoria e discernimento. Talvez não governando bem a própria casa, nem tendo ordem ou governo sobre os poucos que no lar Deus lhe entregou a tarefa de cuidar, mas ainda assim consideram-se capazes de cuidar do rebanho. Então, tem pessoas que se consideram capazes de cuidar do rebanho e elas mesmas se enviam a fazer essa obra. Fazem muitas mudanças errôneas e os que não estão bem informados em nossa fé julgam que todos os mensageiros são como esses homens, enviados a si mesmos. Assim, a causa de Deus é exprobrada e a verdade é evitada por muitos incrédulos que, de outro modo, perguntariam se essas coisas assim. Então, temos esse problema. Em 1944, mais uma vez, de organização, de pessoas que estão indo para o campo sem preparo e estão
de alguma forma, sujando o nome dos adventistas, ensinando coisas erradas ou tendo atitudes erradas. Quando a gente entra numa organização mais profunda, é natural e é necessário que exista uma ordem evangélica. O que significa isso? Que o ministério tenha um controle sobre quem está apto para ensinar e quem não está. Isso não é ditadura. Isso não é Babilônia. Isso é ordem evangélica. E isso existia no tempo de Cristo, dos apóstolos, tempo de linguagem, e tem que existir agora também. Se qualquer irmão ou irmã, se parasse aqui a falar sobre um assunto que o movimento não concorda, por exemplo, se parasse aqui dizer que homens e mulheres não são iguais, ou defender uma teoria de conspiração, o movimento não pode permitir que esse irmão ou irmã ensine. Isso se chama ordem evangélica. Isso é parte da organização. Isso acontece para quem estava mais arraigado na igreja adventista, entende? A igreja adventista não deixa qualquer um ensinar. Muitas vezes nós, quando tínhamos uma mentalidade antiga, conservadora, achamos uma ditadura da parte da igreja adventista não deixar ensinar a gente, por exemplo. Mas é normal que eles não deixem ensinar a gente, porque eles não concordam conosco. A gente ensina doutrinas que não estão de acordo com o que eles acreditam. Então, eles estão certos em não deixar a gente ensinar nos púlpitos deles. Mas a gente faz a mesma coisa aqui. A gente não vai deixar qualquer um ensinar qualquer coisa em nossos púlpitos, em nossas escolas sabatinas, etc. Isso é a importância da ordem evangélica. A irmã Rosi vai falar mais uma coisa. Eu entendo também que a ordem Mais alto, por favor. Eu entendo também que a ordem evangélica, quando ela vai fazer isso, não quer dizer, ela está fazendo uma filtragem e ela vai impedir os problemas futuros. Por isso, Ellen White diz que a falta de organização, que na desorganização você não precisa nem pensar no futuro. Então, quando ela faz isso, a organização é tão importante porque ela, além de fazer essa diferença, essa filtragem, ela vai trabalhar com aquelas pessoas, ela vai preparar aquelas pessoas, se assim aquelas pessoas quiserem. Obrigado. Bem, sim, exatamente. Matias, posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. É uma pergunta porque eu não sei mesmo. O que a Tese e o Parmenides têm falado para vocês, líderes, que deve ser feito de forma enfática nesse momento do cenáculo? Eu não sou a pessoa indicada para você perguntar isso. Eu não sou líder. Eu sou um staff da escola agricultor daqui, que dou aulas com qualquer irmão ou irmã que faz aqui. Não, eu me referi à liderança, né, que está no momento. O que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer? Isso eu não sei no cenáculo. Eu realmente não sei. Por isso, sim, eu sei de algumas coisas que foram apresentadas nas palestras, mas eu também não tenho informação confidencial ou uma coisa assim. Mas é uma informação que está disponível para todo mundo, coisas que a CTS e o Parmenides estão falando. Por exemplo, apontar mais líderes mulheres, isso é lógico. Fazer com que as mulheres apresentem mais, sim? Dar mais espaço no ministério, em das obras, fazer que essas mulheres sejam respeitadas nas suas posições, sim? Acabar com as tradições conservadoras e sexistas nas cerimônias, por exemplo, de matrimônio. Acabar com como a Dodge, como a mesma cerimônia do casamento. Enfim, essas são algumas coisas que os anciãos têm mencionado e que eu me lembro agora. Mas eu não... O que eu sei são as coisas que tenho visto nas palestras também. Eu vi ontem, dá para ouvir? Sim? Fala, Pedro. O que eu vi ontem, assim, a gente tem que lidar muito com os detalhes, né? Com as coisas pequenas, com o mais mínimo que tiver, porque
A gente, como cristão, em algum momento das nossas vidas, lutamos com detalhes em relação a outros aspectos. Quando chega uma luz da igualdade, o Matheus falou, não, não. Então, por que falas tanto sobre esse assunto? Por que é tão importante? A palestra de ontem deixou bem claro o porquê, né? Mais do que nunca. Eu acho que ela disse, Deus não nos mandou a fazer uma obra lá fora, mas nos mandou o cenáculo. E a impressão que deixou para mim é que deixou para que lidemos entre nós com esses aspectos. Nós aqui, nossa obra de igualdade não se faz com barulho, não é muito grande, não é uma coisa notória. Ela se luta quando nos detalhes da vida diária a gente lida com eles. Só assim podemos fazer coisas maiores. Isso que eu entendi, lidar com detalhes. Eu tive a oportunidade dela ela me frear, né, de uma forma muito delicada. Eu estava começando a escrever textos sobre como que eu iria levar essa mensagem para os levitas. E ela, de uma forma muito inspirada por Deus, ela me respondeu. Eu fiquei muito agradecida a Deus e a ela também. E ela me freou de uma forma muito delicada, que não era o tempo e que eu deveria me voltar para o sacerdote. Obrigado. Bem, acho que é importante destacar, a irmã Alex deu um exemplo prático, né, como se funciona na prática. Acho importante destacar isso, como se funciona isso na prática para cada um de nós, dependendo da nossa posição, de nossa influência, dependendo de onde a gente esteja, vai ser distinto isso na prática. Mas quero destacar isso que o Pedro falou sobre a importância dos pequenos detalhes, e a importância da gente praticar isso no cenáculo. O que significa no cenáculo? Quem estava? Só os discípulos, tá? Não só os 12, mas só os discípulos, só que os discípulos de Jesus. Isso significa que isso se deve manifestar primeiro entre nós sacerdotes. Sim? E, de fato, isso é o teste nessa dispensação. Na parte dos líderes, uma responsabilidade é não deixar passar, não passar por alto coisas, atitudes desiguais de irmãos para outros irmãos, sim? Na parte dos irmãos, por exemplo, a gente não ter atitudes desiguais, a gente analisar o coração, a gente entender a igualdade profundamente e praticá-la, tanto no respeito à organização do movimento, quanto nossos irmãos e irmãs iguais, que são membros como nós. Na forma que a gente fala sobre esses assuntos, enfim, assim, até se falar algumas coisas bem feias que acontecem no mundo, como violência de parte de homens para mulheres que são ocultos pela Irmandade, ou que são se tarda em tirar isso, em fazer que isso saia à luz, como ou dizer, como culpar mulheres por quando elas são elas que sofrem opressão. O fato, exatamente. Essas são coisas mais fortes, mas existem coisas mais menores que são falta de apoio a mulheres que sofrem opressão ou que sofrem, que isso que a irmã você acabou de falar, é uma forma de sexismo. Qualquer tipo de manifestação pode ser alguém agrediu de uma forma verbal, ou pode ser um problema familiar mais forte. Se a gente se mantém passivo diante dessas coisas, ou a gente dá, mas ao mesmo tempo a gente está querendo fazer uma grande obra lá no mundo, mas a gente se mantém passivo diante das injustiças que acontecem à nossa volta. Isso tem a ver com o que a gente estava falando ontem, que o Pedro mencionou agora. Sim, exato. Eu gosto muito disso, que Deus sempre trabalha de dentro para fora, com indivíduos, do coração, da mente para as obras externas, e também com o movimento para a igreja, para o mundo. Porque Deus não quer
só palavras, só uma mensagem só intelectual, só intelectual e só de palavras, senão uma mensagem vivida, uma mensagem praticada. Mas a última linha que quero trazer, que também é um outro testemunho, é a linha dos discípulos, né? Que essa sim seria paralela com a linha dos sacerdotes, mais exatamente. Então, a gente teria o 4 a.C., o ano 27, que é o batismo de Jesus. Aqui no meio, a gente tem a morte de João Batista. São Cia 10 falou na campanha do ano passado, aqui no Brasil. A gente tem como fechamento a Porta-Raça, a morte de Jesus e Pentecoste, quando eles vão a pregar, seria paralela com 2021, ok? Nesse tempo aqui, da morte de Jesus até o Pentecoste, que a gente fala de cenáculo, que já chama de cenáculo, aconteceram várias coisas. Uma das coisas que não... Bom, a questão do... Vocês estão vendo aqui, Atos 1:14 fala: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Acho interessante que aqui está falando sobre ser unânimes, estar juntos no cenáculo, e menciona especificamente, por algum motivo, Lucas menciona que estão com as mulheres também e homens, todos juntos, sem nenhuma diferença. Depois temos aqui os versos 21 a 26, também de Atos 1, a eleição de quem? De Matias. Como o apóstolo escolhido para substituir Judas. Então, temos esses dois elementos aqui, que são unidade e Matias. E Matias significa dom de Deus. Isso significa também que existem muitas dúvidas se Matias era um apóstolo válido ou não. Mas quando a gente compara e contrasta Matias com José, que também chamava Barsabás, e Justo, tinha 3 nomes. Um nome hebraico, um nome caldeu, babilônico, e um nome grego ele tinha. A gente comparar, isso é bem semelhante com a Tríplice Aliança. Tem o povo de Deus, tem Babilônia, e tem gregos que é o Estado. E comparar com Matias, que significa dom de Deus, eu acho que fica claro profeticamente. Matias a eleição de Matias era uma coisa importante para a organização daquele tempo, que era uma coisa que Deus queria que aconteça. Até Pedro estava falando, inspirado pelo Espírito Santo, fala Atos também, quando ele fala que tem que ser escolhido outra pessoa. Então a gente vê o assunto da organização mais uma vez nesse tempo da colheita dos discípulos. Tem a ver com se apontar líderes, e tem a ver também com a importância de estar juntos, unidade, não somente de forma moral, isso sempre tem que acontecer, mas de forma de trabalhar juntos na organização, em dar os passos que são requeridos, que nós demos como movimento para nos organizar. Bem, eu gostaria de perguntar, gostaria de saber somente se alguém tem uma pergunta sobre o que acabei de apresentar. Ok, então vamos encerrar com uma oração. Só convido cada um de nós a refletir qual está sendo a nossa parte nessa hora de organização. A gente está apático, a gente está
sendo passivo, que é Next linguagem year, que escreveu. Só um momentinho, eu vou terminar a frase só de ler. Que a linguagem descreve como covardia. Ou a gente está lutando, talvez resistindo à organização, os líderes ou as medidas que estão sendo tomadas, ou a gente de fato está ajudando, está colaborando com essa organização e compartilhando o fardo com aqueles que estão levando. Matias, eu posso dizer uma coisa? Sim, por favor. Uma das coisas realmente para unir que Jesus fez com os discípulos, Ellen White diz na DA 677.2, quando Jesus chegou lá, lembras, ele disse para eles, eu mando um novo mandamento, eu trago novo mandamento para vocês, é para amar um e outros lá dentro do cenáculo. Então, era para Deus, para Jesus, não era um novo mandamento, mas ele viu entre os discípulos, eles não estavam a amar uns e outros. E ele disse mais uma vez a eles, eu trago esse mandamento para vocês. Então, nós, nesse momento, estamos na mesma situação. Jesus está nos dizendo para nós conseguir fazer o nosso trabalho primeiro com os sacerdotes, temos que amar um e outro. É isso. Obrigado. Acho que irmãos quer falar alguma coisa? Não? Ok. Ok, muito obrigado, Gayle. Vamos encerrar com uma oração. Então. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por essa manhã de sábado em que podemos refletir na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela luz que o Senhor traz para a nossa geração, para nos libertar de muitos erros, de muita escuridão, Senhor, muitas sujeiras mentais, nos limpar de muitas coisas que a gente não poderia fazer por nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque está fazendo tanto por nós, para nos salvar e para que possamos ser instrumentos teus para levar a salvação aos outros. Senhor, nos ajuda a fazer nossa parte na hora de organização. Sejamos um dia, sejamos quem sejamos. Que o Senhor abençoe o restante do sábado, abençoe cada lar, cada irmão e irmã. Eu que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.